Eu errei. A Imani Khalif não é uma mulher trans, e sim uma mulher intersexo. A gente vai conversar sobre esse assunto hoje, entender um pouquinho melhor sobre ele, até porque eu precisava entender melhor mais sobre isso também. E no meu vídeo anterior foi uma revolta com relação a atletas trans. A revolta continua, mas provavelmente eu vou apagar esse vídeo, então vai lá e assiste um pouquinho a minha revolta, mas entenda que ela não é justificável com relação a Imani Khalif, porque eu estava completamente enganado com relação a ela. Mas vamos entender aqui melhor esse caso. Olha só, quando a gente fala de DDS, o que é DDS? São distúrbios do desenvolvimento sexual. Então são condições nas quais os órgãos reprodutivos e genitais não se desenvolvem normalmente. Então ocorre uma mistura realmente de características masculinas e femininas. Então existem vários tipos de DDS. Eu separei aqui um que é exatamente o que acontece com a Imani Khalif. Então, outro tipo de DDS ocorre quando uma pessoa é geneticamente masculina, tendo um cromossomo sexual X e um Y. Até por isso que os testes mostraram que ela tinha X, que os cromossomos dela eram XY, ou seja, masculino. XX, mulher, XY, homem. Mas os genitais parecem ser mais femininos. Esse tipo de DDS é mais frequente. Então a gente já sabe aí. Então a gente entende agora mais ou menos o que está acontecendo, qual é esse distúrbio que afeta, por exemplo, a Imani Khalif e afeta outras atletas também. Olha só, aqui você tem o Lin, que é um atleta de Taipei, que é Taiwan, e aqui a gente tem a Imani Khalif. Vamos falar primeiro do... Tô olhando assim, falando do, né? Eu não sei se a Lin tem a mesma questão, mas parece que tá? DDS também, mesma questão, não é trans, é a mesma questão da Imani Khalif, tá? Então, olha só, ela tem 28 anos e tem lutado como amadora por mais de uma década. Então, ela já vem lutando há muito tempo e agora, porque tem essa questão de mulheres trans se adentrando aí em esportes femininos, e aí você vê que tem uma complexidade nisso tudo, mas que isso não deveria acontecer de forma alguma, principalmente em esportes de contato, esportes onde você tem, por exemplo, boxe, que é extremamente violento, ou até MMA, por exemplo, e aí você tem essa diferença realmente entre homens e mulheres, e aí pode complicar principalmente para as mulheres. Entendeu? Então aí a gente tem que se atentar principalmente para essa questão. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas ela já vem lutando boxe há bastante tempo, 10 anos. Então ela fez a sua estreia oficial como amadora cerca de 3 meses antes do seu 18º aniversário, vencendo no Campeonato Mundial Feminino da AIBA em 2013. Então ela ganhou medalhas de ouro nos campeonatos mundiais de 2019 e 2022. Então ela tem aí 1,75 m de altura. Então ela frequentemente teve a vantagem de altura enquanto acumulava recorde de 40-14 com um nocaute. Então olha só, esse peso dela, eu acho que é peso pena, se não estou enganado, bem leve. Dificilmente acontece nocaute mesmo. Então, sim, nessa categoria. Mas você vê que ela já vem lutando há bastante tempo. Mas agora que as pessoas estão levantando essa questão, por quê? Por causa de mulheres trans entrando em esportes, eu diria invadindo esportes que são destinados aí a mulheres. Tá? Então por isso que está tendo toda essa polêmica agora, todo mundo falando sobre isso, principalmente porque agora todos os holofotes estão lá voltados para os Jogos Olímpicos. Vamos falar um pouquinho da Kelani Khalif, né? A Imani Khalif. Imani Khalif, acho que é isso. Imani Khalif. Vou ficar chamando ela de Khalif. Então ela tem 25 anos, fez a sua estreia como amadora no torneio feminino dos
Balcãs em 2018. Então a estreia dela foi em 2018. Ela ganhou uma medalha de prata no Campeonato Mundial 2022. Então ela tem 1,78 de altura e também teve vantagem da altura enquanto acumulava. Então, olha só, isso é importante a gente, vantagem da altura por causa dos hormônios masculinos. Então ela acabou aí desenvolvendo mais, tendo mais músculos também e tendo mais, ó, poder de nocaute, tá? Poder nos socos mesmo. Então, olha só, com 4 nocautes, de acordo com a BoxRec, que é um site aí, de acordo com o que eu li aqui, bem conceituado. Isso não inclui as 3 lutas que ela venceu no Campeonato Mundial de 2023, antes da sua desqualificação, o que resultou na mudança do resultado das lutas, sem resultado. Tá? Em uma das lutas, a Khalif parou sua oponente por nocaute técnico. Então isso aí a gente tem que levar em consideração, tá? Vamos lá. Existem vários casos de DDS. Aqui a gente tem uma atleta chamada Semenia. Se eu estiver falando errado, pois é Semenia. E o que acontece? Ela também tem DDS, tá? Esse distúrbio aí sexual. Olha aqui mais uma foto dela. Então, ó, Caster Semenya, 2 vezes medalhista de ouro olímpica em atletismo em 2012 e 2016, foi forçada a desistir de competir nos 400 metros porque seus níveis de testosterona eram muito altos com base em testes administrados pela World Athletics, a Federação Internacional do Esporte, anteriormente conhecida como IAAF. Então, Semenya foi designada como mulher ao nascer. E ela disse que foi informada aos 18 anos que possui cromossomo XY. Assim, dá para perceber, só de você olhar, né? E naturalmente tinha níveis elevados de testosterona. Então, ou seja, uma vantagem aí física mesmo, principalmente quando a gente fala em esportes que demandam aí uma explosão física, um poder, vamos dizer assim, força. Então, quando você diz níveis elevados de testosterona, a gente fala de uma densidade maior óssea, a gente fala de músculos mais fortes, maiores, mais fortes, um poder de explosão maior, força maior. Então, tudo isso é dado pelo testosterona. Até por isso que as pessoas aí, quando querem uma performance maior, elas vão injetar lá testosterona e aí, entendeu? E é claro que mulheres também, algumas mulheres também fazem isso e ficam com o corpo todo praticamente, na minha opinião, deformado, com o corpo totalmente com características masculinas, porque isso é hormônio masculino e a mulher não deveria tomar. Mas, então, você tem essa vantagem aí gigantesca, não é culpa delas, tá? Então isso aí é um outro ponto interessante. Não é culpa delas, elas nasceram assim, mas existe uma vantagem gigantesca delas com relação a mulheres que não têm esse distúrbio, tá? Então mulheres sem esse distúrbio que não têm esse nível elevado de testosterona que você só encontra em homens, tá? Ou pessoas que tomam muito. Então, só ver mulheres aí que tomam muito disso aí, tem um nível de testosterona alto pra caramba. Um caso bem conhecido também de DDS foi da Edna Nancy. Então, essa daí é conhecida da gente. Então, a Edna Nancy é judoca, tá? E ela também tem DDS. Vamos ver o que ela falou aqui. Isso aqui, todos esses textos aqui foram tirados de fontes oficiais e os links, caso você queira conferir lá, estão todos aqui embaixo na descrição, tá? Edna Nancy é desde nascença uma pessoa intersexo. Então ela tinha testículos internos e apresentava quantidade anormal de hormônios masculinos. Em abril de 1996, passou por uma orquiectomia, cirurgia para a retirada desses testículos. Sem a operação, Edna Nancy não seria aprovada no chamado teste de feminilidade, em que as mulheres ficavam nuas diante de um comitê. A exigência para elas disputarem os Jogos Olímpicos. O teste foi banido em 1998. Então, assim, uma coisa bem... Não vou falar que então, tira a roupa, mostra aí que você realmente é mulher. Assim, para ver se tem o básico, né? Eu só acharia estranho se tivesse, por exemplo, homens nessa comissão. Mas só tem mulher,
Era uma maneira que eles viram lá no passado, porque a gente está falando aí de 1996, 97, então é muito tempo. Então a gente está falando aí mais de 20 anos atrás. Então não tem como eu agora, com uma visão de 2024, julgar algo que aconteceu em 1996, 97. Né? Seria injusto, tá? Seria injusto. Mas desde que não tivessem homens lá, entendeu? Se fossem só mulheres, aí eu encaro como se fosse um exame, até, por exemplo, quando você vai pro exército também, tal, você fica só de cueca, dependendo da situação, até pelado também, tal. Então, assim, os exames aqui são palavras da Ed Nancy, tá? Os exames que é, só f- os exames que só fui fazer quando vim para São Paulo mostraram que eu até me beneficiava da produção de hormônio masculino. Então destaquei isso aqui para deixar bem claro que ela realmente, quando você tem a produção de testosterona, você tem uma vantagem sobre as outras mulheres que não têm essa produção de testosterona e não podem injetar testosterona, porque senão, sabe, doping, né? Mas dali a 15 ou 20 anos, isso iria virar um câncer. Quando me falaram isso, eu virei: o quê? Vamos fazer agora. Então, o procedimento cirúrgico e o tratamento hormonal não foram para participar dos jogos. Isso é o que ela está dizendo, mas foi. Foram pela minha saúde. Bom, os dois, né? Dois coelhos com uma cajadada só. Com certeza, um excesso aí de hormônio masculino quando você é mulher, com certeza isso aí vai dar um problema mais tarde. Poderia certamente causar câncer. O esporte estava me dando uma oportunidade de descobrir uma questão que, se eu estivesse na Paraíba, eu jamais teria descoberto. Então, isso é uma coisa legal também no esporte que possibilitou ela a cuidar dela mesma. Usei essa oportunidade para cuidar de mim, que é que ela acabou de falar agora. Beleza? Então a gente está entendendo melhor aí toda essa situação. Vamos continuar aqui, ó. Aqui a gente tem os dois atletas novamente. O Lin, a Lin, né? A Lin, eu sempre que eu vou olhar para o rosto vai no automático. A Lin e a Kelif, aqui, tá? Olha só, a decisão do Comitê Olímpico Internacional COI gerou controvérsia com o ex-campeão mundial Barry McGuigan, expressando é isso aí mesmo. Expressando sua preocupação. A situação surgiu porque os campeonatos mundiais do ano passado foram realizados sob a supervisão da Associação Internacional do Boxe, AIB, cujo presidente afirmou que testes de DNA provaram que alguns atletas tinham cromossomos XY e, portanto, foram excluídos dos eventos esportivos. Então mostrou XY é homem, então você não pode participar em competições para mulheres. Simples assim. Tá? Simples assim. Vou falar mais sobre isso aqui. O que acontece? Existe essa diferença hormonal que a gente já viu aqui, que a própria Ednancy admitiu, e a gente sabe, tá? A gente sabe, é só você fazer um pouquinho de pesquisa. Então, você ter essa diferença hormonal, ou seja, produzir testosterona, isso vai te dar uma vantagem, dependendo da situação, uma vantagem muito grande, principalmente você for um bom atleta. E talvez se você for um atleta não tão bom assim, do mesmo jeito vai te dar uma vantagem, mas uma vantagem um pouquinho menor, tá? Até por isso que você tem alguns que ganham, outros que perdem e tal, porque aí realmente vai da qualidade do próprio atleta em si. Não adianta nada, você pode ter uma vantagem hormonal, mas se você não for bom, você acaba perdendo, dependendo do esporte, para alguém que tem mais técnica. Agora, não tem como esconder essa vantagem gigantesca aí, na minha opinião, hormonal, principalmente quando você fala de um atletismo. Você tem lá uma corrida, por exemplo, e aí, sei lá, como tinha uns 400 metros ali, e você tinha essa outra atleta que, pô, não tem como, uma explosão maior, uma densidade muscular maior, tudo. Então, consequentemente, ela vai obter melhores resultados do que as outras mulheres lá. Então, eu acho uma competição, assim, injusta. Injusta, mas acaba sendo injusta para todo mundo. Mas como a gente tem que pensar nas mulheres ali nesse caso, nas mulheres que não têm essa vantagem hormonal, então eu vou pro lado delas. Então eu diria que essas pessoas, essas mulheres que são intersexo, não poderiam participar competindo contra mulheres que não têm essa vantagem hormonal. Simples assim. É chato, elas não têm culpa, mas não podem porque não tem como ignorar esse fator. Aí fica injusto com aquelas outras
que treinaram também tanto. Ah, mas ela também treinou tanto. Mas ela tem a vantagem hormonal. Ou você libera aí o hormônio para todo mundo e todo mundo começa a injetar o troço, ou então você tem uma regra aí específica onde você, entendeu? Não pode ter essas pessoas participando dessas competições por causa dessa diferença. Olha só, você vai entender melhor o que eu estou falando nessa próxima página aqui. Olha só. As regras sobre quem deve competir na categoria feminina têm sido muito debatidas nos últimos anos, especialmente em esportes de combate, onde o risco de lesões graves é maior, lesões e até morte. Então, assim, lesões graves, lesões permanentes e até morte. Então, olha só, pesquisas científicas mostram que o poder de soco médio é de 162% maior em pessoas que passaram pela puberdade masculina em comparação com as mulheres. Então, é isso aqui. É isso. É simples assim. Então, essa lutadora, por exemplo, italiana, quando ela sentiu a potência do soco, ela falou: opa, isso não é normal. Não tem como. Não tem como. Então, aqui você tem os números. Como eu falei, todas as fontes estão aqui embaixo, tá? Tem fontes, não tem essa, você é esquerdista, você é direitista, você é centralista, você é subista, você é decista, não tem essa. Tem fontes aqui, a maioria das fontes aqui é de fontes da esquerda, tá? Então, UOL, Terra, The Guardian, tá? Então, assim, USA Today, então, todos esses negócios aí, então, assim, não tem essa. Então não tem essa coisa de falar que você é da extrema direita, não sei o que, não vem com essa palhaçada pra mim não. Então olha só, aqui são os números. Então contra fatos não tem argumento. Aqui são os números. 162% maior em pessoas que passaram pela puberdade masculina em comparação com as mulheres. É isso. É simplesmente isso. Então, quando a gente fala de boxe aqui, essas pessoas intersexo, elas têm uma potência no soco muito maior. Foi o que eu falei, depende da técnica também e tal. Então elas nem são tão boas assim em questão técnicas, né? Porque elas não estão no top, tá? Mesmo lutando contra mulheres que não têm essa vantagem hormonal. Mas não tem como negar a potência do soco dessas atletas. Então aí, ó, 162% maior. Então imagina a pessoa se tomar... Tanto é que a própria Caliph já nocauteou várias pessoas. Então aí você imagina você, mulher lá lutando, você é acostumado a lutar com outras mulheres com potência de soco. Tranquilo, baixo, você consegue suportar. E aí você vai lutar com uma outra mulher que bate como se fosse homem, porque tem o corpo todo de homem. Você entendeu, né? Corpo todo de homem, você entende. Da parte muscular e tal. E aí não tem como. É uma sarevada de pancada que ela não está acostumada. E aí essa atleta, até um dia que uma atleta tiver uma lesão séria ou algo mais complicado acontecer, simplesmente por causa disso. Então, essa vantagem tem que ser eliminada de alguma forma, mas como elas já passaram pela puberdade com essa questão hormonal, dificilmente, mesmo com bloqueadores de hormônio, você vai conseguir aí reduzir essa taxa a níveis aceitáveis para competir com outras mulheres. Então, por isso que eu acho que elas não devem competir. É chato? É. É culpa delas? Não. Mas é injusto. Injusto porque... Aí, você acabou de ver. Então, esportes, quando a gente fala principalmente de combate, você pode ter acidentes sérios quando você coloca aí. Aqui a gente está falando de mulheres intersexo, mas imagina mulheres também trans, que é praticamente aí a mesma situação quando a gente fala da taxa hormonal. Talvez até pior, porque são 100% homens, né, biologicamente falando. Então, é muito injusto, mas muito injusto mesmo, com mulheres que não têm essa produção de testosterona, tá? Essa DDS, como a gente esse distúrbio que faz essa produção aí excessiva de hormônio, de testosterona. Então, assim, é muito complicado. Mas a minha opinião final é essa. Não devem participar, porque elas têm a vantagem. Tá? Então, essa vantagem não tem como ser ignorada.
não deve ser ignorada. E, infelizmente, essa é a realidade. Muitas pessoas não se tornam jogadores de futebol porque não são bons o suficiente, não são rápidos o suficiente, ou não tem, sei lá, não tem tanto músculo ou isso ou aquilo. Então, assim, essas coisas acontecem com atletas. Essas coisas acontecem com atletas. Então, a gente não tem como ignorar aí também a realidade. Agora, eu não acho justo também meio que deixar elas de fora por causa disso. Mas talvez no futuro a gente tenha uma competição entre somente trans e intersexo. Entendeu? Então você poderia colocar talvez trans e intersexo junto para poder competir. Seria legal, porque aí você não deixaria essas pessoas de fora, porque eu acho que atleta é atleta. Não tô falando das mulheres trans que usam isso para como uma vantagem para poder massacrar mulheres que são homens que são perdedores, como eu já falei, tá no outro vídeo. E aí vem nisso uma oportunidade para poder ganhar um pouquinho de destaque, fama e dinheiro, entendeu? E se abusar disso aí. Não, tô falando de realmente atletas reais, tá? Mas que no futuro você pode ter uma competição somente para trans. Ou talvez você pode incluir trans e intersexo. Então isso é uma coisa a se pensar, mas definitivamente trans contra mulheres, não. Intersexo contra mulheres que não têm intersexo. São mulheres, intersexo são mulheres também. Mas mulheres intersexo contra mulheres que não têm esse DDS, não têm esse distúrbio, não. Simples assim. Gostaria de saber aí a sua opinião agora que a gente tem mais informações sobre isso. Legal, ó, deixa aqui embaixo nos comentários e vida que segue, porque você sabe, aqui é tudo sempre com bom senso. E quando a gente erra, a gente fala. A gente se vê no próximo vídeo.